poder escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A Bíblia diz que a nossa esperança é uma esperança viva. Amém? Porque viva, porque essa esperança veio através do Evangelho. E o Evangelho é o poder do Deus vivo. Nós estamos lendo aqui as palavras do Espírito Santo, usando um irmão que era uma praga para a igreja, mas se converteu. E nós sabemos, nós conhecemos um pouco da história do apóstolo Paulo, o que ele fez depois de se converter. Nós sabemos do que ele passou tudo que o Senhor Jesus passou o que o seu Senhor passou. E foi fiel até o fim. 30 anos de ministério, na luta, vivendo o Evangelho, pregando para os perdidos, depois a igreja instituída, ele mandando carta, fortalecendo, incansável na obra do Senhor. Então, quando o Senhor salva ele tem o entendimento da responsabilidade que está sobre a vida dele. Foi a graça de Deus que alcançou ele. Amém? E não é diferente, a graça de Deus, Cristo, ele vivia totalmente, quando o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, é claro, se ele fez, foi pela graça. A graça de Cristo. Nele. Amém? Ele diz, mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça é o favor imerecido. Graça é o amor. Graça é o poder, graça é a sabedoria, graça é as virtudes do Espírito Santo, graça é a ousadia, graça é a vida de santidade. Tudo que ele revelou de Deus era graça. É isso que ele está falando. Eu escrevi, eu falei, eu agi na dependência da graça. Ele diz, não eu, mas a graça. Amém? Então, o que eu percebo? Então, é nítido, que a graça não deixa ninguém parado. A graça, fora da graça, não existe salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E depois a Bíblia diz que é graça sobre graça. Amém? O que é? O mesmo Deus que agiu lá na cruz e nos levou, através da palavra, nos levou a olhar para a cruz e ser salvos, fé. É o mesmo Deus que depois continua concedendo a graça para nós vivermos essa salvação. E aqui estamos vendo um homem que foi salvo e vivendo a salvação. Ele diz que depois que ele foi salvo, ele trabalhou muito mais do que todos. Nós sabemos o que ele passou. Mas ele diz, quando fala eu, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Senão ele não faria. Amém? Então, tudo que Deus revelou a ele, deu a ele, a graça dele, o que Deus deu para ele? Ele diz, não foi vã. Eu não recebi ela de forma inútil, não. Eu tomei posse e agi. Não foi vã, a manifestação de Deus na minha vida não foi vã. Amém? Amém ou não amém? Então, nós somos igreja também. Nós somos responsáveis pelo que nós sabemos.
nós somos de Jesus. Eu sou servo do Senhor Jesus. Nós somos responsáveis pelo que nós sabemos hoje de Cristo. Todos esses ensinamentos não é nada mais, nada menos do que a manifestação da graça de Deus para com nossas vidas. Amém? Temos que levar isso a sério ou não? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é o juiz e Ele que vai julgar segundo as nossas obras. Se nós somos responsáveis pelo que nós sabemos, como nós temos que andar diante de todo esse conhecimento? Amém? E perceba, quando acontecer de eu estiver fazendo, a graça ela é louvada. É aí que a graça é glorificada. Porque não somos nós, mas é a graça que está comigo. Amém? Graça, quando eu falo graça, eu estou falando a salvação de Deus. Quando eu estou falando graça, eu estou falando por causa da presença do Espírito Santo. Quando fala graça, é por causa de todo o conhecimento que eu já tenho. Porque eu não tinha nada disso. Então, quando eu estou vivendo, é porque essa graça veio para dentro de mim. Amém? E ele deixa bem claro, não eu. Não eu. Então, nós temos que a graça vai proibir, ela vai embarrear de qualquer uma pessoa falar mal de nós. Amém? Ela não permite a graça reinando na minha vida, ela não permite alguém ter motivo para falar mal de mim. É isso que acontece. E quando tu estiver fazendo, amém? Nós temos responsabilidade ou não? Temos. Tem várias oportunidades o Senhor está nos dando. E como é que eu estou aproveitando ela? A Bíblia diz que eu tenho que remir o tempo. Jesus está às portas. É chegada a hora. Então, estamos tendo oportunidade para fazer o bem, não o mal. Porque aí esse mesmo... Então, ele está desfrutando dessa graça, ele sabe que a igreja toda verdadeira tem ela também. Então, aquele que foi salvo, quando ele está diante dos salvos, ele pode falar o que quiser de acordo com a salvação. Porque ali estão os salvos reunidos. Então, os salvos podem se manifestarem igual a ele. Porque ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a igreja dá para imitar quem? O apóstolo Paulo. E repetir com ele, fazendo e depois repetir. Não eu, mas a graça que estava comigo. A graça, nós não falamos tudo, que facilidade. É pela graça. Somos salvos pela graça, mas a graça fez com que esse irmão não parasse de trabalhar para Jesus, levando uma vida santa diante de Deus, diante da igreja e diante dos homens. A graça que fez isso. Amém? E a graça, ela está aqui. Essa palavra é a graça que está falando conosco. Esse mesmo irmão, pelo Espírito Santo, ele diz, não sejam vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. Como? Servindo ao Senhor. Como? Servindo ao Senhor. Como é que eu tenho que fazer, irmão? Não ser... O contrário de fervorosos no espírito, ele está falando, não seja vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. É uma pessoa lerda. É uma pessoa ociosa, que dificilmente age. Mas ele está falando para ser o contrário. Então, se eu estou diante de qualquer situação, eu não posso deixar de fazer o bem. Qual é o bem? Pregar o evangelho. Qual é o bem? Dar o que a pessoa precisa. Jesus fez isso. Então, o que a pessoa que está do meu lado precisa? É o que eu tenho que dar. A mulher samaritana,
ela começou a querer falar com Jesus sobre o problema dos judeus com os samaritanos. Jesus não entrou na dela. Jesus foi revelar para ela o que ela não sabia. Aquela briga ela sabia. Então ela começou a falar do que ela sabia. Jesus vai falar o que ela não sabe. Ela não conhece ele. Então Jesus vai começar a revelar ele a ela. Prestou atenção? Qual é o normal diante dessa palavra? As pessoas querem conversar, discutir o que elas sabem. Eu, servo de Jesus, não vou alimentar isso, eu vou falar o que ela não sabe, não conhece. Jesus. A verdade dele. E fazendo, tem que haver, por isso que tem que haver o desenvolvimento, tem que ter o crescimento espiritual, que só assim nós não vamos ser infrutíferos. Então não posso, nós lemos aqui para não dar ocasião à carne em suas concupiscências, não é para dar, trabalhar para dar brecha a ela, para ela prevalecer, não posso dar brecha a ela. E isso que eu falei da samaritana, é dar ocasião à carne, para a carne se manifestar. Não, porque ninguém está se preocupando com a vida espiritual de ninguém. Ninguém está se preocupando com suas almas. Mas o servo verdadeiro, ele faz o que Jesus mandou. Ser fervoroso no espírito, não vagarosos. Então, em nome do Senhor. Isso aonde? Lá em casa. Isso aonde? No trabalho. Isso seja lá onde eu estiver. Em todos os lugares eu estou com uma samaritana, eu estou com um samaritano, precisando conhecer Jesus. E falar, seja lá o que vai acontecer, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que desejar salvar uma alma. Que o mesmo Jesus que se preocupou em salvar, o apóstolo Paulo também, Pedro também, um espírito fervoroso, porque nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. E Deus está nos dando a oportunidade, a gente. Então, isso é para nós também, quando nós nos reunirmos. Quando nós nos reunirmos, ver se o assunto é começar a falar aquilo que eu quero, para ter discussão, para falar coisas que eu entendo, que eu estou familiarizado. Guerra entre os judeus e os samaritanos. Jesus, não. Isso não interessa. Olha quem está aqui diante de você. E foi esse corte que ele deu, não alimentou a carne, e sabe qual foi o resultado? Ela saiu espalhando quem ele era. E sabe qual foi o resultado? Muitos creram. Porque ele cortou a carne primeiro e falou que ela precisava. Viu como é que acontece? Se não acontecer, nós não somos culpados. Mas eu não posso alimentar a carne de ninguém. Amém? Eu tenho que falar o que a pessoa não sabe. Vai ficar falando o que ela sabe? Não, fala o que ela não sabe. Que Jesus é o manancial de águas vivas. Fala isso. Fala que mais nada, só Ele que salva. Fala que nós somos, hoje 2 concordou comigo, nós somos miseráveis. Nós não prestamos. A Bíblia te mostra quem tu é. E tu não tem como reagir ao contrário, porque tu é exatamente o que ela fala. Ele é verdade. É isso aí. Já é um passo. Quando tu enxerga a miséria que nós somos, que nós podemos falar como um apóstolo, não eu, mas a graça que estava comigo me fez fazer isso. Então, em nome do Senhor, a graça tira a incredulidade, a graça tira a ociosidade, a graça tira o medo da morte, a graça tira todo o temor, a graça traz poder espiritual para desenvolver. Aí quando tu está desenvolvendo, tu pode falar, não sou eu, mas é Ele agindo na minha vida. Porque a graça faz isso.
Nem sou salvo pela graça e um miserável, ocioso, preguiçoso. Não, a graça te deixa com espírito fervoroso para crescer e salvar. Tu não consegue ficar parado. Tu tem que arrumar um jeito, tu pede sabedoria, tu pede discernimento para agir com toda sabedoria, para salvar. A graça é o poder de Deus na nossa vida. Como pode o poder dele, o favor dele na minha vida, eu não fazer nada? Deus está falando de uma forma maravilhosa com todos nós. Não podemos desperdiçar essas oportunidades que Ele está nos dando. Nós somos responsáveis por tudo que nós sabemos. Porque junto com essa palavra, segundo a Bíblia, essa palavra é espírito e vida. Eu tenho que revelar que recebi essa vida. Porque se eu não revelar, está lá em Tessalonicenses, porque eles não receberam o amor que estava nessa verdade. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. A verdade vai com todo o amor de Deus. Ou eu estou falando de forma errada? Esse amor sabe para quê? Amor agora para amar Jesus e fazer o que Ele quer. Não eu. É quando tu estiver fazendo, esquece você. Então, vou te dar um conselho, esquece de você agora. E dependa exclusivamente só da graça de Jesus. Para quando tu fazer, tu lembrar, eu não fazia, eu não estava assim, eu não tinha essa paz que eu tenho agora, eu não tinha essa ousadia, eu não tinha essa coragem, mas tu vai lá, não eu, mas a graça dele que está comigo. E com isso, ele é glorificado. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não. É um dom de Deus. Qual o propósito? Ninguém se gloriar. Ninguém. Olha aqui o exemplo. Não eu, mas a graça dele. A graça é a presença. A graça é o poder, o amor, a paz, a alegria. E o amor pelas almas perdidas, pelo irmão, para edificar espiritualmente a vida dele, detectar o que ele precisa e entrar com o remédio certo, edificando uns aos outros. É isso que a Bíblia diz. Porque se a palavra, todo o evangelho se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um espírito fervoroso, não vagaroso, olha a alma lá dentro, não olha o externo, olha a alma que Jesus quer salvar. Estamos olhando assim? Posso falar como o apóstolo Paulo? Não eu, mas a graça dele que está comigo faz eu viver assim, na virtude de Deus. Revelar essa graça ao favor de Deus ali, ser estampado na minha vida, a presença dele com a nova vida, com outra vida sendo manifestada. Foi o que aconteceu com o nosso irmão. Esse irmão aqui, homem como nós, pecador, miserável, perseguidor, desgraçado, mas a graça alcançou ele. A graça quer te alcançar, para tu falar cheio de alegria. Eu não conseguia, mas a graça dele me alcançou. Eu quero mais e mais. Eu quero olhar esse mundo, eu quero olhar o dia como se fosse o último. Eu quero, junto com o João, escutar tudinho e falar com o João, abraçar ele espiritualmente e falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Temos que estar preparados, fazendo o que Ele quer. Aí eu estou preparado. Porque a Bíblia diz em Hebreus: depois, se nós estivermos fazendo a sua vontade, vamos subir. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.